Oi, gente, tudo bom? Hoje é domingo, né? De tarde, eu tô aqui em casa. Eu tava pensando em gravar um vídeo, né? Não sei se eu vou conseguir, porque hoje eu tô olhando os dois bebês aqui fora e tá meio complicado. Eles não facilitam muito o meu trabalho. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre depressão, né? Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar bastante. Infelizmente, ainda é motivo de vergonha para alguns, de certa forma tabu, né? As pessoas ainda não conseguiram evoluir a ponto de entender que uma coisa não tem a ver com a outra. Depressão não é tristeza, não é desencanto. Depressão é cansaço de existência da vida, né? Não é falta de fé, não é falta de Deus. Eu costumo dizer que é um desânimo, é uma preguiça de viver. Eu tenho depressão, diagnosticada há bastante tempo, desde a adolescência. É importante a gente falar que criança tem depressão, que adolescente tem depressão, idosos e mulheres principalmente têm depressão, tendem a ter mais depressão, né? Então eu acho que é um assunto que a gente tem que falar bastante, principalmente agora nesse período de paternidade e maternidade. É um período gostoso demais, mas que a emoção está à flor da pele. E aí a gente não consegue administrar bem essa parte de sentimentos, né? E bem, o que eu vim falar pra você é o seguinte: é um dos períodos mais complicados de nossas vidas, mas é um período bom também. E é o que eu sempre digo: a depressão, ela não te impede de fazer nada desde que a gente busque tratamentos, né? Infelizmente as pessoas confundem bastante depressão com preguiça, com frescura. É um motivo de vergonha. A maioria das pessoas tem vergonha de falar porque se sentem covardes ou coisas do tipo, e não é. É um assunto que requer tratamento médico, muita responsabilidade e cautela para tratar, né? É um desequilíbrio psicológico. Quando me ataca tudo, síndrome do pânico, eu fico com medo de tudo. Mas não é como nos filmes que eu fico louco, me escondendo, não tem a ver. É o sentimento mesmo, o sentimento tristeza, preguiça, sono, fome, todos esses sentimentos que normalmente a gente sente, eles ficam muito mais intensos nesse período de quarentena, né? Principalmente nesse período de quarentena, ataca mais os problemas psicológicos, né? Os descontroles psicológicos. A minha depressão é desde a adolescência e não tem um porquê. Porque é como uma cicatriz de um machucado que você não lembra. Não tem como eu saber de onde vem para tratar. E aí você tem que procurar ajuda médica, psicológica, profissional para isso. Para tentar tratar. Não tem cura. A depressão não tem cura. Então, se um familiar teu teve depressão e você acha que está curado e não está curado, então fique atento. Depressão não é tristeza. A maioria das pessoas que cometeram suicídios, né, que se mataram automaticamente, a depressão já vai matando a gente aos pouquinhos. E aquele ditado: a gente não quer terminar com a vida, a gente quer terminar com a dor do sentimento, da tristeza, da angústia, da depressão, da pressão psicológica. Mas não necessariamente você saiba o porquê. Então não tem um motivo. Porque eu tenho uma vida perfeita, né? Assim, na medida do possível, eu tenho, ou seja, uma vida econômica boa, eu tenho uma família linda, eu tenho saúde. Limitação todo mundo tem, né? Todos nós temos, de certa forma, algum problema. Todos temos. A questão é que a questão do filho, é muito importante a gente falar sobre isso bastante, de tudo. Filho não é remédio para nada. Não usem seus filhos como remédios. Não tenham filhos para curar dores e problemas e traumas. Porque você vai traumatizar a vida da criança, né? E não vai curar. A depressão com a maternidade, além das depressões que surgem aí do período da maternidade ou da paternidade, por ser um momento que a gente está com o sentimento à flor da pele, muita responsabilidade, muita cobrança, controlar o tempo. A minha depressão também está relacionada à bipolaridade total, de um dia eu gostar de uma coisa, outro dia eu não gostar. Do meu dia, eu sei o meu espaço, eu sei o meu momento. Então também respeite o espaço das pessoas. O meu período, assim, que eu quero ficar mais recluso, que eu quero descansar, eu gosto de paz, eu gosto do meu tempo para me refletir, para eu refletir nas coisas, sobre a vida, sobre qualquer coisa. A minha depressão, ela também está relacionada ao tempo, né? E aí é um assunto muito complicado, porque
o passar do tempo, o passar do dia, isso me causa como uma tristeza muito grande. E é muito complicado, porque tu não vai conseguir. É como tentar fazer um oceano secar. É impossível. Então fazer o tempo parar é difícil, é impossível, não tem como. E aí o tempo vai passando e os entardecer, por exemplo, é o período que mais te ataca, que te dá uma tristeza muito grande, muito profunda. Reencontrar familiares, por exemplo, você reencontra uma ex-vizinha que tinha um bebê, esse bebê já é grande, aí você fica muito feliz porque o bebê cresceu. Você tem filhos, os filhos crescem e você fica muito feliz. No meu caso, a minha melancolia, né, a minha tristeza, ela começa quando eu vejo que a criança já não é mais criança. E aí eu me dou conta que o tempo passou, entendeu? E aí ao invés de eu ficar feliz, eu fico triste. Feliz que ela está bem, saudável, mas triste porque o tempo passou muito, muito depressa. É um pânico de fim de vida, né? A gente começa a ter a sensação de que a gente está ficando muito velho e que o tempo está passando, então o aniversário não é festa pra gente. Eu tento fazer com que isso não prejudique os meus filhos, não prejudique as pessoas que me cercam. Infelizmente, algumas das vezes sim, mas é um pouco complicado e aí você não pode tentar se cuidar por conta própria, você tem que ter um auxílio médico, psicológico, até porque pelo bem-estar das pessoas. Imagina, muitas das pessoas que se suicidam e assassinam seus filhos, seus familiares por isso, é uma depressão, né? Já vem de pressão, é uma pressão psicológica muito grande, que a gente não tem controle. Então, não tenham filhos para funcionar como curativos para suas feridas. Não tenham filhos para curar nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de prejuízo, como casamento falido, vida econômica falida. Não tenham. Infelizmente acontece bastante das pessoas, a gente vê isso, que as pessoas de classe social mais baixa, né, com menos recurso financeiro, econômico, elas tendem a ter mais filhos. Isso vem da história, porque era a única coisa que a pessoa pobre conseguia ter, era filhos. Mas infelizmente as pessoas não estão preparadas psicologicamente, economicamente. E a responsabilidade é sim da gente, né? Eu tenho 2 aqui sobre minha total responsabilidade, que eu cuido. Então eu tenho que ter responsabilidade de ir trabalhar, de voltar, de cuidar deles, de acompanhar ao médico, de que não falte comida, de que não falte fralda. Meus 2 filhos, um tem intolerância à lactose, toma leite para anti-refluxo, que é caríssimo aqui onde eu moro, um leite especial, né? Então, e o outro tem alergia a fralda descartáveis. Então é um problema, é uma luta. Toda semana você tem que trocar a marca. Você compra um pacote inteiro de uma marca que funcionou, mas a partir da próxima semana já não vai funcionar mais, e aí você tem que ir numa outra. Então é muita responsabilidade. E se você está com um desequilíbrio psicológico, é aí que tu surta. Porque é muita responsabilidade, é muita cobrança. Então eu tenho, por exemplo, no início, né, quando nasceram os bebês, na primeira vez que eu fui cortar a unha por conta própria, o trinco acabou cortando a ponta do dedo do meu filho, que eu não lembro qual foi. Gente, sangrou tanto. Isso me desestabilizou, me desequilibrou tanto. Foi uma das semanas terríveis. Porque você vai bem do nada. Então a depressão não é tristeza, porque se fosse tristeza eu ia e curava. Eu sabia o que tinha acontecido e ia resolver. Só que não é assim. Então não julgue as pessoas, fique atento. A pessoa que ri também morre. A pessoa que brinca também morre. A pessoa mais divertida e eufórica é pior, mais atento você tem que estar. Tem aquela pessoa que... Gente, é uma coisa que eu sempre falo, é importante a gente lembrar disso. A depressão ela começa na infância, na adolescência, já dá alguns sinais. Fiquem muito atentos. Saiba dar o espaço, mas saiba também se responsabilizar, se preocupar, procurar momentos, tanto a mãe, tanto o pai. Se eu pudesse, se eu soubesse. A gente tem que estar atento. Depressão não tem cara, depressão não é tristeza. Adolescente rock and roll, sabe? Emo, gótico. Isso é rebeldia de adolescência, é um período de adolescência, não é depressão. A criança que fica, a pessoa que pode estar, quero morrer, depressão não é isso. Pode ser, mas pode não ser também. A maioria das pessoas que suicidaram, eu tenho 3 amigos que se suicidaram e eram as pessoas mais divertidas. Inclusive, a Ana Paula, que descanse, ela se suicidou, né, na cidade do Rio de Janeiro. Na semana que a gente chegou de uma ilha, era férias, né, a gente foi para um passeio de lancha. Ela estava namorando, ela tinha um bom trabalho, ela era advogada formada. Ela tinha tudo perfeito, era a pessoa que mais se divertiu nessa festa.
E infelizmente nessa noite ela veio a falecer, né, através do suicídio. E aquela festa toda, aquela alegria toda, era a despedida dela. Então, como a gente ia supor que essa pessoa estava depressiva e ia fazer uma loucura com um final tão trágico, entendeu? Então, é importante a gente ficar atento. É importante a gente estar atento a todos. A nossa mãe, nosso pai, nosso cachorro, nossos filhos, todo mundo. A gente tem que estar muito atento a tudo. A gente tá perdendo o amor, a gente tá esquecendo de dizer que ama, a gente cobra demais. Eu, por exemplo, só cobro de mim também, eu cobro muito de mim, cobro dos outros também. Na empresa que eu trabalho, eu sou muito complicado, eu sei que as pessoas acabam sofrendo quando eu estou, porque eu sou muito exigente, eu acabo exigindo demais deles e eu acabo, né, de certa forma causando desconforto. Eu tento ser o educado o máximo que eu posso, né, de não fazer coisa ruim para as pessoas, né, não passar essa energia tão negativa, mas que a gente fique atento. Que todo mundo fique atento, que a gente tenha a consciência de abrir mão um pouco, né? Eu tô nesse período agora, eu tava muito focado, o meu problema também tem relacionado ao toque. Eu quero controlar o tempo, eu quero também controlar, eu quero que tudo esteja muito arrumado. Então eu quero botar uma cadeira, eu quero que a cadeira fique nesse lugar. Se eu botar uma toalha, eu quero que a toalha fique do mesmo jeito. Eu deixo de usar a toalha, eu deixo de usar um prato, por exemplo, para não sujar o prato que eu já lavei. E aí eu tô nesse período, sabe? De ser mais tranquilo, de ser mais liberal, de ser mais relaxado, de não cobrar tanto. O que der pra fazer hoje a gente faz, o que não der a gente faz amanhã. E que a gente nunca abra mão, que a gente nunca canse, que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda. Que a gente fale sobre depressão, fale sobre depressão com seus filhos, fale sobre depressão com a sua mãe, com seu pai, com uma amiga grávida, com uma vizinha grávida, principalmente mãe e pai. Principalmente, cara, recém-separada ou separado, a pessoa que acaba de dar à luz, principalmente. Vamos ficar mais atentos, vamos cobrar menos, perguntar pra uma mãe, você quer ajuda, você precisa de alguma coisa? Ter um pouco de empatia, saber se pôr no lugar dessas pessoas. E é basicamente isso. Não tenham que se preocupar, eu não vou morrer. A gente tem depressão, a gente não teme a morte, porque a morte é uma das saídas que a gente tem. E a partir do momento que você tiver filho, se você tem depressão ou tem, vá ao médico, procure ajuda. Mas se você tem, teu filho vai ser bom, mas vai ser ruim também. Eu hoje, por exemplo, não posso pensar em morrer como eu pensava antes. Eu não ia morrer, mas né, a gente pensa. Eu não posso pensar em morrer porque eu tenho filhos. Pelo menos até os 18 anos eu tenho que encaminhá-los bem. E a vida acaba tendo um pouco mais de cor, um pouco mais de sabor e de olor. Mas não é a cura. Ter filho e conquistar coisas não é a cura para a depressão. Então se você pensa que você vai ter uma casa melhor e você vai se curar, que você vai mudar de país e vai melhorar, não vai melhorar. A tendência é piorar com o passar do tempo. Então que você fique atento a tudo que está ao seu redor, né, à sua volta. E não desistam da vida, não desistam, não tenham vergonha, peçam ajuda psicológica, de amigos, esteja sempre próximo de alguém. Tente sempre incluir aquele coleguinha que não se acerca. Eduquem vossos filhos também para que não cometam bullying, para que saibam aconchegar, que a gente possa ser mais aconchego, que a gente possa ser abrigo. E é isso. Obrigado por vocês estarem até aqui. Um grande abraço, que seja uma semana abençoada demais. Que as coisas comecem a melhorar para todos nós, que o universo conspire a nosso favor. E é isso. Que os deuses os acompanhem. Tchau, gente.